Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver como surgiu a oração do Santo Rosário. Conta-se que a oração do Santo Rosário não surgiu com uma estrutura tal qual se encontra nos dias de hoje. Ao longo dos séculos, essa antiga prática de oração foi sofrendo diversas transformações e, ao mesmo tempo que ia sendo difundida entre os cristãos católicos de todo o mundo. Cabe recordar que esta singela oração jamais encontrará resistência entre os católicos. Ao contrário, sua simplicidade cativante sempre atingindo o coração e a vida dos fiéis, que buscava uma espiritualidade verdadeira, aquela que os apontasse para o céu. Segundo uma explicação enormemente difundida, a oração do Rosário foi inspirada na vida dos monges. Os fiéis leigos, ao observarem a prática da oração contínua dos 150 salmos que os monges realizavam dentro dos mosteiros e conventos, passaram a querer imitá-los de alguma forma. Como muitos não sabiam ler ou não dispunham de tempo suficiente para cumprir esta prática monacal, em vez de 150 salmos, esses fiéis passaram a rezar 150 Ave Maria. Posteriormente, as 150 Ave Maria foram dividindo-se em grupo de 50 Ave Maria, dividindo em terço, que por sua vez fora sendo subdividido em grupo de 10 Ave Marias, cada dezena dos mistérios. Isso explica, inclusive, o nome daquele objeto que comumente é usado nesta prática de oração, ou seja, o terço. O terço, portanto, é composto de 50 Ave Maria, quer dizer, a terça parte das 150 Ave Maria que compõem o Santo Rosário e era rezado pelos monges. Porém, hoje em dia, o Rosário não conta mais com 150 Ave Maria, mas com 200. Essa alteração se deu recentemente no ano de 2002, pelo Papa João Paulo II, por meio desta carta apostólica, Rosário de Maria, da Virgem Maria. Eu particularmente confesso que não fiquei feliz com esta alteração do Santo Rosário, porque esse Rosário de 150 Ave Maria foi apresentado pela Virgem Maria ao Santo Domingo de Gusmão e tem uma tradição milenar e santificou muitos devotos. Muitos santos devotos de Maria se santificaram, já foram canonizados. Não sei se posso afirmar, mas com certeza todos os santos canonizados foram devotos, foram verdadeiros amantes desta sagrada devoção do Santo Rosário. Assim como São João Paulo II, o Santo Padre Pio, foram os verdadeiros devotos da Virgem Maria e do Santo Rosário. Esses dois eu tenho certeza. São João Paulo II, muito bem intencionado, quis aproveitar um espaço vago da vida de Jesus que não foi contemplado nos 15 mistérios do Rosário tradicional, Mas com esta alteração de mais 50 Ave Maria, quebrou a tradição do tão sagrado terço de 5 mistérios, que passou a ser um quarto das 200 Ave Maria. Graças a Deus, São João Paulo II não obrigou esta alteração, esta devoção. E eu, com todo respeito, não vou quebrar esta tradição do Santo Rosário de 15 mistérios, dividido por Nossa Senhora em 3 terços. O Papa incentivou devidamente o acréscimo de mais um grupo de 50 Ave Maria, é a oração do Rosário. Esse novo grupo foi chamado de Mistério Luminoso.
O magistério da igreja, papa, bispo e padre, não tem o direito de mudar ou adulterar aquilo que foi instituído por Deus. Primeiro são os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi escrito por ele mesmo, com fogo em tábua de pedra, e entregou a Moisés no Monte Sinai, muitos anos antes de Cristo. Não pode ser mudado de maneira alguma. A oração do Pai Nosso foi ensinada aos apóstolos pelo próprio Jesus. E a oração eucarística tem que ser celebrada com as mesmas palavras que Jesus Cristo instituiu na última ceia com os apóstolos, na véspera de sua paixão. Ninguém poderá mudar essas orações inspiradas por Deus ou deixadas pelo Jesus Cristo. Ninguém poderá alterar ou mudar. Se o fizer, é uma grande apostasia. A oração da Ave Maria foi instituída pelo anjo Gabriel, quando visitou Maria e anunciou o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E depois que Maria já estava grávida do Filho do Altíssimo, visitou sua prima Isabel, e Isabel, cheia do Espírito Santo, completou a oração da Ave Maria, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Então aí ficou completo a Ave Maria que rezamos. O anjo Gabriel saudou Maria e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Isabel completou dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O terço nunca foi invenção da igreja para ludibriar os católicos, como dizem alguns evangélicos e outros críticos. Não é necessário que eu diga de novo como foi instituído e inspirado pelo Espírito Santo em pessoas simples. O terço e o Santo Rosário, que foi muito bem explicado acima, isso também não pode ser mudado. Ninguém tem o direito de mudar o terço ou criar outros terços para destituir este terço. Nem o magistério da igreja, nem Papa, ninguém pode mudar o que foi Deus que instituiu. Tem mais. Jesus edificou sua igreja sobre Pedro e os apóstolos, e entregou a chave do reino do céu e fez uma promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Naquele tempo ainda não havia nada escrito de sua doutrina, mas ele prometeu enviar o Espírito Santo logo após ele ter edificado sua igreja, dizendo: minha igreja. Ele não deu outro nome à igreja, a igreja dele é minha igreja, é o nome que o Cristo deu. Não foi ele que colocou o nome na igreja. Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Depois de ressuscitado, permaneceu mais 40 dias com os apóstolos, justamente para provar aos apóstolos que havia verdadeiramente ressuscitado o seu corpo de carne e osso. Ele comeu e bebeu com eles. Depois de interrogar Pedro por 3 vezes se ele o amava, Jesus recomendou: apacenta minhas ovelhas. E foi arrebatado ao céu lentamente na frente dos apóstolos, até desaparecer nas nuvens. Poucos dias depois, ele enviou o Espírito Santo aos apóstolos, como havia prometido. Nesse dia em que os apóstolos receberam o Espírito Santo, é que nasceu a igreja. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo e sabedoria, começaram a pregar por toda parte. Assim foi o começo desta igreja. Os apóstolos foram pregando conforme o Espírito lhes inspirava, até que sentiram a necessidade de começar a escrever algumas coisas, começando pelas cartas às comunidades distantes. Assim surgiu o Novo Testamento, composto dos 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos, e Apocalipse, Atos dos Apóstolos, e juntando com o Antigo Testamento, compôs-se a Bíblia, que orienta o magistério da igreja
até nos dias de hoje. Se não fosse a Bíblia para nortear a igreja já tinha perdido o rumo há muito tempo. Com a morte dos apóstolos, depois de 300 anos de edificação desta igreja, os seus dirigentes descuidaram e o maligno entrou para a igreja, como se fosse o joio semeado no meio do trigo. Veja a parábola do joio e do trigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 24 a 30. No verso 30 está escrito: deixai que os dois cresçam junto até o momento da colheita. E no momento da colheita direi ao ceifador: arranca primeiro o joio e ajunta em feixes para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo em meu celeiro. Agora, com certeza, já estamos no momento da colheita. A igreja está se separando, dizendo: igreja em saída para uma nova evangelização, em saída para uma religião sinodal, falsa e anticristã. Basta ver com a campanha da fraternidade desse ano, como a campanha da fraternidade esse ano é anticristã. E o Papa provar também a bênção de duas pessoas do mesmo sexo, que vivem em união marital. Com estas coisas, a igreja está tomando uma atitude dividida, está separando a igreja. São muitos cardeais, bispo e padre legítimo que não concordam com estas hipocrisias cometidas pelo seu chefe que lá está. Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Neste tempo, é tempo de oração, penitência, arrependimento dos pecados, confissão, conversão, mudança de vida e volta para Deus. Na quarta-feira de cinza, ouvimos estas palavras de quem distribui a cinza: convertei-vos e crede no Evangelho. Uma grande apostasia na igreja é esta campanha da fraternidade anticristã. Veja lá como é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade deste ano, de 2024, é puramente anticristã, pois vejam abaixo o texto básico desta campanha, que não cita nenhuma só vez o pecado, a conversão, o nome de Jesus Cristo, sua paixão e morte, e nem Maria, paixão, morte e ressurreição, e nem Maria Santíssima aparece nesse texto básico desta campanha da fraternidade. Nada disso é lembrado nesta campanha. É totalmente contra a nossa fé católica. Estão preparando o caminho para o anticristo. E o castigo total virá como um dia, o castigo total virá como um ladrão, sem que saiba a hora que Deus vai surpreender-te. Veja Apocalipse 3, capítulo 1 a 3. E é um anjo mensageiro de Deus falando com a igreja hoje. Segundo João. Apocalipse, quem escreveu foi São João. Então, segundo o que São João escreveu, é o que está escrito: conheço o teu comportamento. Tu passa por vivo, mas está morto. Desperta, reanima o que te resta de vida e que está para morrer, porque não achei perfeitas tuas obras diante de meu Deus. Lembra-te de como acolheste a palavra, guarda e arrepende-te, pois, se não ficar vigilante, virei como um ladrão, sem que saiba a hora que vou surpreender-te. Isso é a palavra de Deus para a igreja hoje. Tu parece viva, mas está morta. Reanima o pouco que resta de vida que está para morrer. O tema da campanha da fraternidade deste ano é fraternidade e amizade social. E tem como lema: vós sois todos irmãos e irmãs. A única, está escrito em Mateus 23 e 8. Esta é a única vez que cita o capítulo do Evangelho nesse texto básico da campanha da fraternidade. Só cita uma vez, dizendo que vós sois irmãos e irmãs. Nada mais foi dito da Escritura, não tem, é completamente
uma campanha da fraternidade anticristã, porque não fala o nome de Cristo, não fala de Bíblia, não fala de conversão, de pecado nem nada, é só fraternidade e amizade social, é só coisa mundana. Com esta campanha da fraternidade, a igreja assinou a decisão de abandonar de vez o Cristo e vai seguir o anticristo. Estamos no fim dos tempos. Esse é um sinal visível aos olhos de todos, só não vê quem não quer, pois já elaboraram uma religião anticristã universal para o mundo inteiro, na intenção de trazer a paz mundial sem Deus. Isso é a maior apostasia de todos os tempos. Já realizaram uma assinatura de aliança de paz mundial, liderado pelo Papa Francisco, foi assinado em conjunto com todas as religiões e seitas do mundo, junto com o representante da ONU e Nova Ordem Mundial. Em setembro de 2022 foi assinado essa união, esse acordo que foi feito entre todas as igrejas e a política, no sentido que haja uma só pátria, um só governo, uma só educação, uma só religião, com a intuição de trazer a paz mundial, sem Deus. O Papa mesmo disse: todas as religiões são boas e todos os caminhos levam ao céu. E isso não é possível um negócio desse. Todas as religiões são boas, mesmo não seja religião cristã, é boa. Todos os caminhos levam ao céu. Se só Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa aqui é uma verdadeira apostasia, porque está negando completamente Jesus Cristo. Todas as religiões são boas e todos os caminhos levam ao céu. Não, mentira. Porque então o Cristo não falou verdade. O Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Infelizmente, hoje a igreja está sendo dirigida por um inimigo enganador. Estão levando os fiéis a adorar o homem e a natureza, representada em uma escultura de madeira de uma mulher nua, grávida, com o título de Mãe Terra, Pachamama, e deram o nome de Pachamama. De uma mulher nua, grávida, com o título de Mãe Terra, Pachamama. Em outubro de 2019, que depois de consagrar a igreja a esta Mãe Terra, a Pachamama, na Praça do Vaticano, introduziram aquela imagem na Igreja do Vaticano, levado por aqueles que lá está, e seus cardeais. Esta heresia e apostasia é o verdadeiro sinal que estamos muito perto do fim dos tempos. Que quem consagrou a igreja, essa Mãe Terra e Pachamama, foi o Papa e os cardeais que lá estavam. E depois levantaram em Andor aquela escultura nua, mulher nua, em cima do Andor, e introduziram dentro da Basílica da Igreja do Vaticano. A igreja está adotando uma teologia da libertação marxista. Essa é outra coisa. A igreja está adotando também uma teologia da libertação marxista. Teologia, quando diz teologia é estudo de Deus em relação ao homem e toda a sua criação. É a teologia, descobrir como Deus criou o mundo, como criou o homem e os animais. Esta é a teologia da igreja verdadeira. É libertar o homem do pecado, das amarras do mundo, para viver intensamente em Deus, respeitar e cuidar da natureza. Esta é a verdadeira teologia da libertação, que liberta o homem das coisas mundanas para viver intensamente em Deus. Agora, eles interpretam esta teologia desta maneira, mas esta mesma teologia é interpretada pelos marxistas de uma maneira errada. Eles querem inverter o papel, eles mesmos disseram que tem que inverter a pirâmide. O que é a pirâmide? Pirâmide é um triângulo de ponta para cima,
Lá em cima de tudo está o trono de Deus. Deus é lá em cima, Deus é acima de tudo. E embaixo a parte inferior, onde nós tratamos de mundo dos homens, onde está localizada a igreja, a natureza e toda a humanidade. Aqui embaixo, Deus lá em cima, e a humanidade, a igreja, tudo aqui embaixo. Inverter esta pirâmide é colocar Deus embaixo e o homem e a natureza em cima. O Papa mesmo disse essa heresia que Deus tem que evoluir com o seu povo. Deus tem que evoluir com o seu povo. Não é o povo evoluir com Deus. Deus que tem que descer e evoluir com o seu povo. Bento XVI disse: seguir esta teologia da libertação marxista é a pior apostasia do mundo. Isso foi Bento XVI que disse. O que é a teologia da libertação marxista? O que a teologia da libertação marxista prega é esta: libertar o homem de Deus para viver cegamente no pecado. Colocar-se a natureza, a Mãe Terra, a Pachamama, acima de Deus, ao contrário da verdadeira teologia, que é libertar o homem das coisas mundanas e do pecado, para viver intensamente em Deus. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 3. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Reze o rosário de Maria todos os dias, que será esta a oração que vai salvar a igreja do espírito maligno. Rezem para que não se percam a fé na doutrina cristã. Só Ele salvará esta humanidade perdida no pecado. Tenha fé no fim das tribulações, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria triunfará. Não troque o Santo Terço do Rosário de Maria por esta jaculatória que se diz terço, mas é falso terço. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.